Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem dias que a gente acorda já cansada. Não cansada de ter dormido mal ou de ter trabalhado demais na véspera. É um cansaço de dentro, daquele que não passa com descanso, que não vai embora com café forte nem com reza brava. É o tipo de cansaço que gruda na alma como lama de beira de rio e que eu carrego desde o dia em que enterrei meu Geraldo, há 2 anos e 3 meses, num caixão de madeira clara que rangeu quando fecharam a tampa. Naquele dia, eu chorei tudo o que tinha. Depois, não chorei mais. Aprendi que choro é luxo de quem tem alguém para enxugar. E eu não tinha. O que eu tinha eram 2 netos. Davi, de 8 anos, e o Tiago, de 6, que minha filha Rosana me deixou quando foi embora para São Paulo atrás de um homem que não prestava e que até hoje manda dinheiro uma vez a cada quando lembra que existe. Os meninos cresceram em cima de mim. Dormem na mesma cama que eu, os 2 juntos, um de cada lado, como se soubessem que a avó precisava daquele calor para não apagar de vez. A casa é pequena. 3 cômodos, parede de tijolo sem reboco, chão de cimento frio, janela com vidro trincado que o vento faz cantar quando bate de noite. Fica num povoado que se chama Lagoa do Boi, município de São Desidério, no oeste da Bahia. Lugar que a maioria das pessoas só conhece de passar na estrada sem parar. Lugar onde o sol nasce pesado e se põe mais pesado ainda, e onde o silêncio entre uma casa e outra é tão grande que parece ter dono. Era uma quinta-feira comum. Sei por que quinta eu lavo roupa e segunda eu varro o quintal. E foi na quarta seguinte que tudo mudou. Mas naquele dia ainda era quinta e o mundo ainda parecia previsível como sempre foi. Os meninos tinham saído cedo para a escola, de carona com a dona Fátima do sítio vizinho. Eu tinha ficado em casa, feito a lida do jeito de sempre. Fogo aceso às 5h30, café coado grosso, pão dormido com margarina e depois o dia inteiro pela frente como uma estrada de terra que a gente percorre sem pressa porque já sabe que não tem destino animador no fim. Geraldo gostava de dizer que a gente morava num lugar que Deus tinha esquecido de terminar. Eu dizia que não. Que Deus tinha começado pelo nosso lugar e que era aqui que ele vinha descansar quando cansava do resto do mundo. Ele ria desse jeito dele, um riso baixo, de peito, que subia devagar e chegava aos olhos só no final. Eu amava aquele riso mais do que qualquer coisa que já tive na vida e perdi, junto com tudo o mais, quando ele caiu no quarto, numa tarde de outubro, sem aviso nenhum, sem dor aparente, sem nem ter tempo de me chamar. Derrame, disseram os médicos. Rápido, disseram. Como se rápido fosse conforto. Naquela quarta-feira, porque foi na quarta que tudo aconteceu, deixa eu não me perder. Eu estava no quintal dos fundos com a enxada na mão. Não estava plantando nada de especial. Era aquele trabalho de manter o chão revolvido perto da cerca que Geraldo sempre dizia que terra parada endurece e perde a vida. Eu fazia aquilo não por necessidade, mas por hábito, por ele, porque era uma das últimas coisas que eu conseguia fazer que ainda tinha cheiro dele. O sol batia de lado, daquele jeito de meio da manhã, que ainda não é o pior do dia, mas já avisa que vai ser. O ar estava seco, com aquele gosto de poeira que fica na língua e resseca o fundo da garganta. Os passarinhos que costumam cantar na mangueira do vizinho estavam calados. Eu deveria ter prestado atenção nisso. Pássaro que cala tem motivo. Os meninos tinham voltado da escola mais cedo. A professora adoeceu. Mandaram todo mundo embora. Davi e Tiago chegaram correndo, largaram a mochila no corredor e vieram direto para onde eu estava, como fazem sempre, porque onde a avó está é onde o mundo faz mais sentido para eles. Ficaram um de cada lado, quietos como costumam ficar quando percebem que eu estou no meu silêncio de trabalho. Criança boa sabe quando não é hora de falar.
Eu revolvida à terra perto do pé da cerca velha, aquela que Geraldo nunca terminou de reformar. Estava pensando nele, como sempre fico quando mexo naquele canto, quando a enxada bateu diferente. Parei. O som foi curto, seco, oco, como quando a lâmina bate numa pedra grande, mas não era pedra. Era outra coisa. Era um som que ressoou embaixo da terra como um vão, como um espaço, como alguma coisa que não devia estar ali. Olhei para o chão. A terra naquele ponto tinha uma cor diferente, mais escura, mais solta, como terra que foi mexida recentemente e que ainda não endureceu de vez com o sol. Como terra que foi reposta por mão humana. Meu coração fez uma coisa estranha. Não foi um disparo de susto. Foi mais lento que isso. Foi como um aperto, devagar, constante, como uma mão que vai fechando o punho aos poucos em volta do que a gente tem de mais sensível. Abaixei e passei a palma da mão na superfície. A terra cedeu fácil demais. Vó, disse Tiago do meu lado direito com aquela voz fininha que ele tem quando percebe algo. O que foi? Não respondi. Comecei a cavar com a mão mesmo, espalhando a terra para os lados, devagar, como quem não quer assustar o que está escondido. Uns 20 centímetros abaixo, meus dedos tocaram em algo áspero. Pano. Pano velho. Sujo de terra úmida, com um nó apertado na parte de cima. Parei de respirar por um segundo inteiro. Um saco enterrado, com intenção. Minha mão foi automática ao peito, como se meu corpo soubesse antes da minha cabeça o que aquilo significava. Que alguma coisa tinha mudado, que o mundo daquele quintal nunca mais seria o mesmo, que tinha uma fronteira ali embaixo da terra que eu estava prestes a cruzar, sem ter como voltar. Vó, o que é isso? Perguntou Davi se aproximando. Não respondi, mas foi nesse momento, exatamente nesse, que senti. Não vi nada, não ouvi nada, mas senti da mesma forma que a gente sente quando alguém entra no cômodo enquanto a gente dorme, uma alteração no ar, uma atenção que vem de fora, um olhar pousado nas suas costas como peso físico. Levantei os olhos devagar. O quintal estava vazio, a cerca velha, a mangueira imóvel, o chão seco, as sombras curtas do meio da manhã. Nada. Mas o sentimento não foi embora. Alguém estava olhando. Puxei o saco da terra com as duas mãos. Ele saiu pesado, mais do que eu esperava. Pesado como coisa que carrega mais do que peso físico. Como coisa que carrega história, perigo, segredo. Tinha um cheiro estranho quando saiu do buraco. Abafado, fechado, com um fundo metálico misturado com terra úmida, como o cheiro do fundo de um baú que ninguém abria há muitos anos. Coloquei no chão na minha frente. Os meninos se aproximaram mais. Senti os dois colados em mim, a respiração curta deles misturada com a minha. Por um segundo, só um segundo, pensei em enterrar de volta, cobrir com a terra, bater com a enxada, ir para dentro de casa, fazer o almoço, fingir que nada tinha acontecido. Existia uma voz pequena dentro de mim que dizia que tinha coisas que era melhor não saber. Que era melhor deixar o que estava enterrado continuar enterrado. Mas aí olhei para o Davi, depois para o Tiago, e entendi que não tinha esse direito. Peguei no nó, puxei. O saco resistiu como se não quisesse abrir, como se a própria lona velha guardasse o segredo contra a vontade, relutante, tensa. Forcei mais. O nó cedeu. O cheiro mudou na hora, mais forte, mais estranho. Metálico e doce ao mesmo tempo, de coisa guardada com pressa, sem tempo de preparar direito. Abri de vez, a luz do sol entrou pelo buraco do saco e bateu lá dentro, e brilhou, dourado, forte, absurdo naquele quintal de terra vermelha e chão seco. Meus olhos demoraram um momento para entender o que estavam vendo. Joias, correntes grossas de ouro enroladas sobre si mesmas, anéis, pulseiras, algumas peças envoltas em pedaços de pano menor, como se alguém tivesse embrulhado com cuidado antes de esconder. Outras soltas, ainda sujas de terra, com aquele brilho que não esconde o que é mesmo coberto de lama. Aquilo era riqueza. Riqueza de verdade,
do tipo que eu nunca tinha tido na mão, do tipo que eu tinha visto só em novela, do tipo que parecia pertencer a outro mundo, não ao meu quintal, não à minha vida de viúva pobre no sertão baiano. Peguei um dos anéis, pesado, frio, real. Minha mão tremeu. Vó, isso é nosso? Perguntou Tiago, com aquela voz que crianças têm quando perguntam algo que os adultos não sabem responder. A pergunta bateu em mim como um solavanco. Por um segundo vergonhoso que eu ainda carrego, pensei em tudo que aquilo podia resolver. As dívidas atrasadas, o botijão que estava acabando, o tênis do Davi que estava com o solado colado com fita adesiva, a vida mais leve que eu podia dar para eles. Mas o pensamento durou pouco, porque junto com ele veio o medo. Medo fundo, de dentro, daquele que não tem explicação rápida, mas que o corpo reconhece antes da mente. Ninguém enterra ouro desse jeito sem motivo. Aquilo não estava perdido. Aquilo estava escondido. E quem esconde algo assim não esquece onde deixou. Quem esconde algo assim, volta para buscar. Levantei os olhos. E foi quando eu vi. Perto da cerca, na terra amolecida pela última chuva, havia uma marca de sapato. Funda, recente, ainda com as bordas nítidas, daquelas que só ficam assim quando a terra ainda tem umidade suficiente para guardar a forma. Alguém tinha estado ali, e não fazia muito tempo. Apertei o anel na palma da mão até sentir o metal morder minha pele. E foi nesse momento que a lembrança veio. Veio sem pedir licença, como sempre vêm as coisas que a gente guardou fundo demais. O homem que apareceu 3 semanas depois da morte de Geraldo, falando macio, com um sorriso de quem está acostumado a ser recebido bem. Dizendo que era amigo antigo do meu marido, que queria ajudar, que a situação era difícil, mas que tinha jeito, que era só confiar. Eu não tinha confiado. Mas agora, ajoelhada naquela terra vermelha com um saco de ouro na mão, aquela visita começou a fazer um sentido diferente. Um sentido que me deixou com gosto de ferro na boca. Meu marido tinha morrido de repente, sem história de doença, sem aviso. E agora aparecia ouro enterrado no meu quintal. E se Geraldo tivesse visto algo que não devia? E se aquele homem soubesse que eu ia encontrar? Vó, disse Davi, com a voz baixinha que ele usa quando está com medo, mas não quer demonstrar. Tem alguém olhando a gente? Eu não respondi, mas eu sabia, sentia nos ombros, na nuca, naquele espaço entre as omoplatas, onde o olhar dos outros pousa quando a gente não está vendo. Sentia como se o quintal inteiro tivesse ficado mais quieto, mais tenso, como animal que fareja perigo antes de qualquer sinal. Puxei os dois para perto, abracei forte, um braço em cada um. Senti os corpos pequeninhos deles colados no meu. Ali, ajoelhada na terra seca com o sol batendo na nuca e o ouro brilhando na minha frente como uma armadilha, entendi uma coisa com uma clareza que me deu calafrio. Eu não tinha encontrado uma solução. Eu tinha encontrado um problema. E esse problema tinha rosto, porque ninguém enterra ouro no quintal de uma viúva pobre, no fim do mundo, sem saber exatamente quem ela é e sem calcular exatamente o que ela vai fazer quando encontrar. Fechei o saco com as mãos trêmulas e olhei para a cerca de novo. A marca do sapato estava lá, quieta, fundada na terra úmida, esperando. Naquela noite não dormi. Fiquei deitada entre os meninos com os olhos abertos no teto de madeira escura, ouvindo o Davi respirar fundo e o Tiago resmungar no sonho, e tentei não pensar. Mas pensamento de medo não obedece. Fica rodando na cabeça como roda de fiar que ninguém mandou parar, sempre voltando para o mesmo ponto, sempre puxando o mesmo fio. O saco estava escondido embaixo da cama. Não sabia onde mais colocar. Pensei em enterrar de volta, mas a ideia de mexer naquele quintal de noite me deu um arrepio que varreu qualquer disposição. Pensei em jogar fora, mas jogar fora como? Onde? Ouro não some. Ouro aparece. Pensei em chamar alguém. Mas quem? A dona Fátima do sítio vizinho era boa, mas falava demais.
O delegado de São Desidério era homem que eu nunca tinha precisado encarar, e a ideia de chegar lá com um saco de joias, sem explicação, me enchia de um medo diferente, mais burocrático, mas igualmente paralisante. Fiquei quieta, com o saco embaixo da cama e os meninos dormindo e aquela marca de sapato me assombrando por dentro. O vento bateu na janela trincada lá pelas 2 da manhã e eu me levantei de um salto, com o coração na garganta. Fiquei sentada na beirada da cama por um tempo que não sei medir, escutando. Só o vento, só o capim lá fora se dobrando, só o sapo no barreiro atrás da casa cantando igual canta toda noite, indiferente ao que os humanos escondem e temem. Me levantei devagar, sem acordar os meninos, fui até a janela e olhei para o quintal. A lua estava cheia, jogando uma luz branca e fria sobre tudo. O chão seco, a cerca velha, a mangueira parada no silêncio. O buraco que eu tinha cavado ainda estava lá, uma mancha escura na terra clara, como uma boca aberta. Não tinha ninguém, mas fiquei olhando muito tempo assim mesmo. Geraldo Francisco Bispo morreu numa tarde de outubro, 2 anos e 3 meses atrás, de um derrame que não avisou nem se despediu. Era um homem calado, não calado de tristeza, calado de quem aprendeu que as palavras certas custam caro e as erradas custam mais ainda. Trabalhava duro, não bebia, não brigava, não frequentava roda de fofoca. Era desses homens que a roça fabrica às vezes. Resistente como madeira boa, leal como cachorro velho, e tão discreto que, quando foi embora, levou segredos que eu nunca soube que tinha. Ou será que soube e não prestei atenção? Essa pergunta começou a me corroer naquela noite. Veio devagar, como formiga carregando folha, mas formiga não para, e a folha foi ficando cada vez mais pesada. Geraldo, nos últimos meses antes de morrer, estava diferente. Eu tinha notado, mas tinha colocado na conta do cansaço. Ele andava mais quieto que o normal, e normal para ele já era quieto. Às vezes eu acordava de madrugada e ele não estava na cama. Quando eu perguntava, ele dizia que tinha ido beber água, que tinha tido pesadelo, que o calor estava insuportável. Eu acreditava. Por que não ia acreditar? Uma vez, só uma vez, eu o vi parado na janela do quarto, olhando para o quintal dos fundos de madrugada, com uma expressão que eu nunca soube nomear direito. Não era medo, não era exatamente preocupação. Era mais parecido com aquela cara que as pessoas fazem quando estão vigiando uma coisa que não querem que os outros vejam. Eu perguntei, o que foi, Geraldo? Ele virou, me olhou e disse, nada, mulher, dorme. Dormi. E agora estava acordada às 2 da manhã, 2 anos depois, com um saco de ouro embaixo da cama, tentando entender o que ele estava vigiando naquela noite. O homem apareceu 23 dias depois do enterro. Eu me lembro do número exato, porque naquele dia eu tinha feito a conta das dívidas pela primeira vez desde a morte de Geraldo. E o número que apareceu no papel me deu uma tontura que eu precisei sentar na cadeira da cozinha por uns bons minutos antes de continuar. 23 dias de viúva, e o mundo já estava cobrando com juros. Ele bateu no portão lá pelas 4 da tarde, quando o sol estava baixando, e o calor do dia estava guardado nas pedras e no reboco das paredes. Bateu 3 vezes, com aquela batida de quem está acostumado a ser aberto. Não a batida apressada de quem precisa, mas a batida pausada de quem sabe que vai entrar de qualquer jeito. Fui até o portão com o Davi no colo. Ele ainda era pequeno demais, só 6 anos, e o Tiago agarrado na minha saia. Era um homem de uns 50 anos, alto, de ombros largos, pele morena queimada de sol, mas com aquele ar de quem não trabalha na lavoura. Quem trabalha na lavoura tem um tipo de queimado que vai da mão até o ombro e para. Esse tinha o rosto inteiro com a mesma tonalidade uniforme, de quem fica exposto, mas não exposto do mesmo jeito. Usava calça social cinza escuro, camisa de botão de manga comprida dobrada no cotovelo e um chapéu de couro que tirou,
quando me viu, num gesto ensaiado, de boa educação calculada. O sorriso veio junto com o gesto do chapéu. Macio. Esse é o único jeito de descrever. Um sorriso que não mostrava os dentes todos de vez, que chegava gradualmente, como se quisesse me deixar acostumar antes de ser completo. O tipo de sorriso que pessoas que lidam com gente aprendem a fazer, não porque sentem, mas porque sabem o efeito que causa. Dona Conceição, disse ele. A voz também era assim, macia, calibrada, aquela que desce sem atrito. Sou eu. Meu nome é Adalberto Luz. Fui amigo do seu marido por muitos anos. Vim dar meus pêsames que não pude dar antes. E também, ele pausou aqui, como quem vai dizer algo delicado. Vim ver se a senhora precisava de alguma ajuda. Olhei para ele um tempo antes de responder. Geraldo nunca tinha me falado de nenhum Adalberto Luz. Isso eu sabia com certeza, porque Geraldo falava pouco, mas o pouco que falava eu guardava. Eu conhecia os amigos dele, os conhecidos, os vizinhos com quem ele tinha alguma relação. Nenhum Adalberto. Que tipo de ajuda? Perguntei, sem abrir o portão. Ele não se incomodou com o portão fechado. Ficou do lado de fora com naturalidade, como se estivesse acostumado a conversar através de grades. A senhora está numa situação difícil, disse ele. Dívidas, os meninos, a casa, eu tenho condição de ajudar. Era o que o Geraldo teria querido. Aquilo me incomodou, não o conteúdo. O conteúdo era verdade. Eu estava em situação difícil. Me incomodou o jeito como ele sabia dos detalhes, o jeito como usou o nome do meu marido como chave. O senhor e Geraldo eram amigos de onde? Perguntei. Ele não piscou, não hesitou. Respondeu com uma facilidade de quem tem a resposta pronta há muito tempo. Da juventude, de Barreiras. A gente se perdeu de vista por uns anos, mas eu sempre soube das novidades dele. Ele me falava da senhora, dos netinhos, do sítio. Eu não disse nada. Ele esperou um pouco e, quando viu que eu não ia abrir o portão, apertou o chapéu nas mãos e sorriu de novo. A senhora não precisa decidir nada agora, disse. Só queria deixar meu contato. Tirou do bolso da camisa um cartão pequeno, de papel grosso, e estendeu pela grade. Se precisar de qualquer coisa, pode me ligar. Qualquer hora. Peguei o cartão. Ele colocou o chapéu de volta, deu um aceno de cabeça respeitoso, virou e foi embora devagar, sem pressa, com aquela passada larga e segura de quem não tem medo de nada. Fiquei olhando até ele sumir pela curva da estrada de terra. Depois olhei para o cartão. Só tinha o nome, Adalberto Luz, e um número de celular. Nenhuma empresa, nenhum endereço, nenhuma profissão. Guardei no fundo da gaveta da cozinha e não liguei. Naquela noite, debaixo da meia-luz da madrugada, fui até a cozinha sem acender a luz. Abri a gaveta e procurei o cartão no escuro com os dedos, como quem procura algo que torce para não encontrar. Encontrei. O papel estava lá, quieto, esperando, como tinha esperado 2 anos e 3 meses. Sentei na cadeira da cozinha com o cartão na mão e o saco de ouro embaixo da cama no quarto. E fiquei pensando no sorriso macio do Adalberto Luz, no jeito como ele sabia das minhas dívidas, no jeito como tinha usado o nome do Geraldo. Na marca de sapato no quintal, funda e recente na terra úmida, tinha um tamanho naquela marca. Um tamanho de homem alto, de passada larga, de pé grande. O cartão estava amassado dos 2 anos dentro da gaveta, mas o número ainda estava legível. Não liguei naquela noite, mas dobrei o cartão com cuidado e coloquei no bolso do avental, porque tinha uma coisa que eu ainda não sabia se era coragem ou loucura que estava crescendo devagar dentro do meu peito. Uma vontade de entender, não de fugir, não de esconder, de entender. Geraldo tinha vigiado aquele quintal de madrugada com uma expressão que eu não soube nomear. Agora eu estava começando a aprender o nome daquela expressão. Chamava-se conhecimento de perigo. E ela tinha o mesmo peso exato do saco embaixo da minha cama. De manhã,
Quando os meninos acordaram e vieram me procurar na cozinha com os olhos ainda cheios de sono, eu já tinha o café pronto, o pão na mesa e uma decisão tomada. Não ia ligar para o Adalberto Luz. Ia encontrá-lo. Mas antes disso, precisava saber quem ele era de verdade. Porque o que um homem escreve num cartão e o que ele é de verdade costumam ser duas coisas tão distantes uma da outra quanto o começo e o fim de uma estrada de terra no sertão. Vó, a senhora dormiu? Perguntou o Davi, me olhando com aquele olho miúdo e esperto que ele herdou de Geraldo. Dormi, sim. Menti. Ele me olhou por mais um segundo, como se não acreditasse, e depois sentou e pegou o pão sem mais perguntas. Criança esperta sabe quando a avó está mentindo, mas também sabe quando não é hora de insistir. A dona Fátima tinha um dom que ela mesma não reconhecia como tal. Sabia de tudo, não do jeito fofoqueiro, daquele que vai de porta em porta espalhando o que não foi pedido. Era um saber acumulado, sedimentado, como camada de rocha que foi se formando ao longo dos anos só de observar, só de estar presente, só de ter vivido tempo suficiente num lugar pequeno onde todo mundo passa pela mesma estrada e toda a história tem começo que alguém viu. Ela tinha 72 anos. Vivia no sítio a uns 300 metros do meu, criava galinhas e um cachorro velho chamado Tudinho, e tinha enterrado 2 maridos com a mesma serenidade com que plantava quiabo, com as mãos firmes e os olhos secos, porque chorar era coisa que ela reservava para quando ninguém estava olhando. Fui até lá na manhã seguinte, deixei os meninos brincando no terreiro e disse que ia só tomar um café. Dona Fátima estava na varanda debulhando feijão quando cheguei. Me olhou por cima dos óculos de grau grosso que descansavam na ponta do nariz e disse sem cerimônia: Você não dormiu. Dormi sim. Tentei de novo. Conceição. Ela disse meu nome com aquela autoridade tranquila de quem não precisa levantar a voz para ser ouvida. Senta aqui. Sentei no banco de madeira ao lado dela e peguei um punhado de feijão para debulhar, porque mão ocupada ajuda a começar conversa difícil. Ficamos um tempo em silêncio, só o barulho seco das vagens abrindo e os grãos caindo na bacia de alumínio. Depois eu perguntei, sem olhar para ela: Dona Fátima, a senhora conheceu algum Adalberto Luz, homem de uns 50 anos, alto de Barreiras? Ela não respondeu na hora. Continuou debulhando por uns segundos e eu senti a pausa. Não foi a pausa de quem está pensando, foi a pausa de quem está decidindo quanto vai falar. Por que pergunta? Disse ela por fim. Ele veio aqui uma vez depois que Geraldo morreu. Disse que era amigo antigo, queria ajudar. Outra pausa. E você aceitou a ajuda? Não. Ela assentiu devagar, como se a resposta confirmasse algo que ela já esperava. Adalberto Luz. Ela disse o nome devagar, como quem prova algo antes de engolir. Não é de Barreiras, é de Correntina. Ou era, porque faz uns anos que ninguém sabe direito onde ele fica. Aparece aqui, aparece ali. Homem que não tem endereço certo geralmente tem negócio que não convém ter endereço. Meu coração bateu mais forte. Mantive as mãos no feijão. O senhor conhecia meu Geraldo? Dona Fátima parou de debulhar. Tirou os óculos, limpou com a barra da blusa, colocou de volta. Um ritual que eu já sabia que significava que ela estava organizando o que ia dizer. Conceição, disse ela, e a voz tinha um peso diferente agora. Aquele peso de quem vai falar coisa que preferia não falar. O seu Geraldo era homem bom, isso eu sei e todo mundo aqui sabe. Mas homem bom não quer dizer homem que não teve problema. Quer dizer homem que tentou resolver o problema sem machucar ninguém. Parei de respirar. Que problema? Perguntei. A voz saiu mais baixa do que eu queria. Ela olhou para o quintal dela por um momento. Depois olhou para mim. Uns 3 anos antes de ele morrer, apareceu um caminhão aqui na estrada. De madrugada. Parou perto do sítio de vocês. Eu ouvi porque o Tudinho latiu muito, e quando o Tudinho late de madrugada, eu sempre levanto para ver. Ela fez uma pausa. Vi 2 homens descarregando alguma coisa.
Não consegui ver o quê. Tava escuro e eles não acenderam luz. Mas vi o Geraldo lá fora, conversando com um deles. O feijão na minha mão caiu de volta na bacia, sem eu perceber. O senhor nunca me contou isso. Não era meu lugar, disse ela simplesmente. Ele era seu marido. Eu pensei que você sabia. Não sabia. Ela assentiu de novo, com aquela tristeza velha de quem carrega coisas dos outros há tempo demais. Depois disso, continuou ela, o Geraldo ficou diferente. Você notou, eu sei que notou. Ficou mais fechado. Mas eu vi uma vez ele e o Adalberto Luz conversando na beira da estrada. Briga, não era? Mas também não era conversa de amigo. Era conversa de gente que tem acordo e o acordo tá pesando. Eu precisei de um momento. O sol estava batendo na varanda dela e os pássaros tinham voltado a cantar. E o mundo estava se comportando como se nada tivesse mudado, como se eu não estivesse ali recebendo peças de uma história que meu marido tinha guardado de mim por anos. Que tipo de negócio esse Adalberto faz? Perguntei. Dona Fátima escolheu as palavras com cuidado. O tipo que não aparece em cartão. Voltei para casa com as mãos vazias e a cabeça cheia. Os meninos estavam brincando com uma lata velha no terreiro, inventando um jogo que só fazia sentido para eles, com regras que mudavam conforme a conveniência, como as regras dos jogos de criança sempre fazem. Fiquei na beirada do terreiro, os observando por um momento, sem que eles me vissem. O Davi tinha o jeito do Geraldo de inclinar a cabeça quando pensava. O Tiago tinha o sorriso da Rosana, aberto demais, de dente de leite ainda, sem a desconfiança que a vida ia ensinar com o tempo. Pensei, eu preciso proteger isso, não o ouro, isso. Esse jogo com a lata, essa tarde, esses dois. Entrei em casa, fui direto ao quarto, me ajoelhei na beira da cama e puxei o saco de debaixo do colchão. Abri devagar, como da primeira vez, mas agora sem o susto, agora com olhos de quem está tentando ler uma mensagem em código. Tirei as peças uma por uma e coloquei no chão de cimento na luz que entrava pela janela. Correntes, anéis, pulseiras. Uma medalha grande com uma figura que eu não reconheci logo. Quando olhei de perto, vi que era um homem a cavalo, detalhado, trabalhado com uma precisão que não era de joalheria comum. Parecia antiga, muito antiga. Tinha também no fundo do saco, enrolado num pano azul desbotado, um objeto diferente de todos os outros. Não era joia, era uma chave, grande, de ferro escuro, do tipo antigo que abre cadeado de portão ou porta de depósito. Com um fio de barbante vermelho amarrado no cabo, desbotado, mas ainda firme. Segurei a chave e senti o peso dela na palma da mão. Chave não se esconde junto com ouro por acidente. Chave abre alguma coisa. Naquela tarde, depois de deixar os meninos na casa da Dona Fátima com a desculpa de que ia ao mercado em São Desidério, peguei a bicicleta velha de Geraldo, a minha tinha o pneu furado havia meses, e fui até o cartório do povoado de Lagoa do Boi. O cartório era uma salinha pequena ao lado da prefeitura, atendida por um homem chamado Seu Eliseu, que tinha 80% da história fundiária da região na cabeça, e os outros 20% numa pilha de pastas cor de palha que cobria a metade da parede. Cheguei às 3 da tarde, quando o calor estava no pico e a rua estava quase deserta. Seu Eliseu me recebeu com a naturalidade de sempre. Me conhecia desde que eu tinha chegado ao povoado com Geraldo, 22 anos atrás. Dona Conceição, precisando de quê? Seu Eliseu, eu queria saber se tem algum imóvel registrado no nome de Adalberto Luz aqui na região. Ou se já teve. Ele me olhou por cima dos óculos por um segundo, não de desconfiança, mas de curiosidade medida. Adalberto Luz, repetiu ele, testando o nome como Dona Fátima tinha feito. Depois virou para a pilha de pastas e começou a folhear com aquela prática de quem conhece o arquivo melhor do que o próprio arquivo se conhece. Por que pergunta? Assunto de terra, disse.
que é a resposta que cobre quase qualquer pergunta em cartório de interior. Ele aceitou sem pressionar. Continuou folheando. Depois de uns 5 minutos, parou. Teve, disse ele, um galpão. Aqui pertinho, na estrada que vai para a fazenda do Coronel Messias, uns 6 quilômetros daqui. Foi registrado no nome dele há uns 4 anos, mas foi transferido logo depois. Ele ajustou os óculos. Transferido para o nome de uma empresa. Ele leu em voz alta, devagar. Agropecuária Luz e Filhos Ltda. Ainda existe essa empresa? O registro existe. Se a empresa funciona... Ele fechou a pasta. Isso eu não sei dizer. Saí do cartório com o endereço do galpão anotado num pedaço de papel de pão que o seu Eliseu me deu, sem perguntar para quê. O sol estava baixando quando peguei a bicicleta de volta, 6 quilômetros, na estrada de terra que eu conhecia de cor. Olhei para o horizonte. O céu estava ficando daquela cor de laranja queimado que o sertão faz quando o dia vai morrendo. Uma beleza que nunca deixa de apertar o peito, mesmo quando o peito já está cheio de outras coisas. Não fui ao galpão naquele dia, não por medo. O medo já estava ali, instalado, familiar. Foi por cálculo. Homem que esconde ouro no quintal de viúva e deixa marca de sapato na terra, não é homem que se enfrenta sem preparação. Voltei para casa. Busquei os meninos na Dona Fátima. Fiz o jantar. Coloquei os 2 na cama. E fiquei sentada na cozinha, com a chave de ferro na mesa na minha frente, o cartão do Adalberto Luz ao lado e a lamparina acesa porque eu tinha apagado as luzes sem querer pensar no motivo. E o motivo era que luz acesa de noite anuncia que tem alguém acordado, e eu não queria que ninguém soubesse que eu estava acordada. A chave era velha, mas estava limpa. Alguém a tinha conservado. Geraldo conservava as coisas que importavam. Peguei a chave e levei até o peito como se fosse uma medalha, como se fosse uma resposta. Fechei os olhos e pela primeira vez desde que ele morreu, não pedi para ele voltar. Pedi que ele me mostrasse o caminho. O vento bateu na janela trincada. O sapo cantou no barreiro. E eu entendi, naquele silêncio de roça que só quem viveu nele reconhece, que meu marido tinha tentado me proteger de algo que era grande demais para ele carregar sozinho. E que tinha carregado assim mesmo, até o fim. Foi no sábado de manhã. Escolhi o sábado porque no sábado a Dona Fátima levava os meninos para a feira em São Desidério. Era um ritual que ela tinha começado depois que Geraldo morreu, uma gentileza disfarçada de costume, daquelas que as pessoas boas inventam para não parecer que estão ajudando. Os meninos adoravam. Voltavam com algum doce, alguma bugiganga comprada por trocado e os olhos brilhando de um brilho que a rotina do sítio não produzia. Acordei às 5. Fiz café. Não comi. Coloquei a chave de ferro no bolso do avental junto com o cartão do Adalberto Luz, como se os 2 juntos formassem algum tipo de proteção. A evidência e o nome, o segredo e quem provavelmente o guardava. Peguei a bicicleta de Geraldo. A manhã estava fresca ainda, daquele fresco enganoso do sertão que some antes das 8 e deixa no lugar um calor que não pede licença. O céu estava branco nas bordas e azul fundo no meio, sem nuvem nenhuma, o tipo de céu que promete dia longo e seco. O capim dos acostamentos estava ainda molhado do sereno, e as rodas da bicicleta iam deixando uma trilha fina na areia da estrada. Pedalei os 6 quilômetros no silêncio da manhã. Só o barulho da corrente da bicicleta, os pássaros acordando na caatinga e o meu próprio coração, que foi acelerando conforme a estrada foi ficando mais estreita, mais sombreada pelos ipês que cresciam dos 2 lados, mais parecida com um lugar que não quer ser encontrado. O galpão apareceu numa curva. Era maior do que eu esperava. Construção de alvenaria, sem janela, telhado de zinco enferrujado que o tempo tinha pintado de um marrom avermelhado irregular. A porta era de ferro, larga, daquelas de portão de fazenda, com uma corrente grossa enrolada nas alças e um cadeado que de longe já parecia pesado demais para ser decorativo.
Em volta, mato crescido. Capim alto cobrindo o que tinha sido um pátio, com aquelas plantas rasteiras espinhosas que o sertão cria quando abandona um lugar. Uma árvore de angico tinha nascido do lado direito da construção e já abraçava parte da parede com as raízes, como se a natureza tivesse começado o trabalho de recuperar o que o homem largou. Mas o lugar não estava abandonado. Isso eu vi logo. O capim na frente da porta estava amassado, não pelo vento, pelo trânsito, passagem de pés, de rodas, de peso, recente. A ferrugem do cadeado era antiga, mas a corrente embaixo da ferrugem tinha brilho de metal que trabalha, de metal que é aberto e fechado com regularidade. Desci da bicicleta. Deixei apoiada no tronco do angico. Fiquei parada olhando por um tempo, ouvindo. Nada, só os insetos, só o vento passando pelo zinco enferrujado com aquele gemido fino que metal velho faz. Só uma juriti cantando em algum lugar dentro do mato. Aquele canto de 3 notas repetidas que minha mãe dizia que era aviso de chuva, mas que não chovia fazia semanas. Me aproximei devagar. Cheguei até a porta. Coloquei a mão na corrente e tirei a chave do bolso. Minha mão tremia, não de frio. O frio tinha ido embora. Era aquele tremor interno, de músculo que recebe sinal de perigo do cérebro e responde antes que a decisão consciente seja tomada. Meu corpo sabia que aquilo era limite, que chave em fechadura é escolha sem volta. Olhei para o cadeado. Era o tipo certo, o tamanho certo. A boca do cadeado e o cabo da chave tinham aquela correspondência que não é coincidência, é pertencimento. Essa chave foi feita para esse cadeado, ou esse cadeado foi feito para essa chave. Gerei nos dedos, respirei fundo, enfiei a chave, girou. O cadeado abriu com um clique seco que no silêncio daquela manhã soou alto demais, como tiro de revólver pequenininho. Puxei a corrente devagar, deixei cair no chão de terra. Empurrei a porta. O cheiro veio primeiro, antes da visão, antes de qualquer outra coisa. O cheiro que saiu daquele galpão quando a porta cedeu era de coisa fechada há muito tempo, misturado com algo que eu não soube identificar na hora. Uma mistura de óleo, de madeira seca, de papel velho e, por baixo de tudo, um cheiro metálico e adocicado que ficou na parte de trás da minha garganta como memória de algo ruim. A luz entrou comigo pela porta. Levei um tempo para entender o que estava vendo. O galpão era grande por dentro, maior do que parecia de fora, e estava cheio. Não de maquinário, não de gado, não de produto de fazenda. Estava cheio de caixas, dezenas de caixas de madeira empilhadas até quase o teto. Algumas embrulhadas em lona preta, outras abertas, com enchimento de palha aparecendo pelas beiradas. Em cima de uma bancada comprida de madeira bruta no canto direito, havia ferramentas que eu não soube nomear todas. Pinças, balanças pequenas de precisão, lupas com cabo, instrumentos que pareciam de ourives ou de quem trabalha com coisa fina e delicada, uma lamparina a gás desligada, um caderno espiral fechado. Entrei um passo, 2, cheguei até a bancada. Peguei o caderno, abri na primeira página. A letra era miúda, inclinada, de caneta esferográfica azul já desbotada. Uma lista, números, siglas que eu não entendia. Mas entre os números, de vez em quando, um nome de lugar, Correntina, Barreiras, Ibotirama, Bom Jesus da Lapa. Uma data, outra data. E numa página no meio do caderno, escrito diferente, com letra maior, mais pressionada, como se a mão tivesse sido firme naquele momento. GFB. Sabe? Problema. GFB. Geraldo Francisco Bispo. Meu marido. As pernas fraquejaram. Precisei me apoiar na bancada com a mão aberta. Sentir a madeira áspera na palma para me manter de pé. Geraldo sabia. Sabia o quê? Exatamente. Eu ainda não tinha como dizer. Mas sabia de alguma coisa que acontecia naquele galpão, com aquelas caixas, com aquelas ferramentas. E alguém tinha anotado que ele sabia.
como anotação de problema a resolver. E meu marido tinha morrido 8 meses depois dessa data. O pensamento que eu tinha tentado não pensar desde a noite em que encontrei o saco, o pensamento que eu tinha empurrado para baixo toda vez que subia, subiu dessa vez sem que eu pudesse fazer nada. Geraldo não morreu de derrame. Não tinha como ter certeza. Não tinha prova. Mas tinha aquele caderno, aquela anotação, aquela chave escondida no fundo de um saco de ouro enterrado no meu quintal. E tinha o sorriso macio do Adalberto Luz aparecendo 23 dias depois do enterro, com papo de amizade antiga e oferta de ajuda que eu nunca pedi. Tudo aquilo junto não cabia dentro de coincidência. Fechei o caderno, coloquei debaixo do braço e foi nesse momento que ouvi o carro. O som chegou de longe primeiro. Motor diesel, caminhonete ou caminhão leve na estrada de terra, vindo na direção do galpão. O tipo de som que, no silêncio do sertão, avisa com antecedência suficiente para tomar decisão, mas não sobra tempo para hesitar. Meu corpo reagiu antes do pensamento. Saí da bancada, olhei para a porta aberta, a luz do sol batendo no pátio, a bicicleta apoiada no angico, visível de qualquer ângulo. Sem tempo de pegar a bicicleta, sem tempo de fechar a porta direito. Sem tempo de nada que precisasse de mais de 10 segundos. Me joguei atrás da pilha de caixas mais alta, do lado esquerdo do galpão. Me encolhi no espaço entre a caixa e a parede, que era estreito, mas me engoliu inteira, e fiquei absolutamente imóvel. O caderno estava apertado contra o meu peito. Eu segurava com os 2 braços como se ele fosse criança. O carro parou do lado de fora, porta abrindo, passos na terra, mais de um par. 2, talvez 3. Vozes baixas, masculinas, trocando palavras que eu não consegui distinguir. Depois silêncio. E então uma voz que eu reconheci imediatamente, com aquela clareza perturbadora com que a gente reconhece coisa que teme. A corrente está no chão. A voz do Adalberto Luz. Macio, calibrado, mas com alguma coisa embaixo agora, uma camada que o dia em que ele apareceu no meu portão ele tinha conseguido esconder. Uma dureza, um fio tenso de homem que está calculando resposta para problema inesperado. Silêncio. Depois ele disse, mais baixo. Alguém entrou. Os passos entraram no galpão. Eu parei de respirar. Não parei de propósito. Meu corpo simplesmente travou, como animal que sabe que movimento é morte. Fiquei estátua, colada na parede, com o cheiro de madeira velha e óleo na narina, ouvindo os passos varrendo o galpão, parando, continuando. Bancada, disse uma voz que eu não conhecia. Alguém mexeu aqui. O caderno, disse o Adalberto. Pausa longa. Sumiu. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que eu já tinha vivido. Foi o tipo de silêncio que tem temperatura, que tem textura, que pesa no ar como antes de trovão. Ela, disse o Adalberto com uma certeza tranquila que foi mais aterrorizante do que qualquer grito teria sido. Só podia ser ela. Outro silêncio. Então ele disse, devagar, para alguém ao lado. Vai até a casa dela. E eu ali, atrás das caixas, com o caderno no peito, os meninos na feira com Dona Fátima, e aquela frase ecoando na minha cabeça como sino de igreja numa manhã de morte, vai até a casa dela. Entendi que o tempo de tentar entender tinha acabado. Agora era tempo de agir. Esperou. Contei na cabeça até 60, depois mais 60, ouvindo os passos se afastarem, o carro de volta à vida, o motor saindo. Quando o silêncio voltou a ser só de inseto e vento, me levantei devagar. As pernas dormentes, as mãos geladas a despeito do calor. Saí pelo fundo do galpão. Tinha uma fresta na parede dos fundos, onde o zinco não alcançava o alvenaria, larga o suficiente para uma mulher magra se espremer. E caí no mato alto do outro lado.
Não voltei pela estrada. Fui pelo mato, pela caatinga, cortando o caminho com o caderno embaixo do braço e o coração batendo tão forte que eu tinha medo que o barulho me entregasse. Precisava chegar antes do homem que ele mandou. Precisava pegar os meninos. Cheguei em casa encharcada de suor, com arranhões nos braços do mato e um corte fino na canela de alguma espinha que eu não vi. A casa estava vazia e quieta. Os meninos ainda na feira, graças a Deus. Entrei, tranquei a porta. Peguei o saco de ouro debaixo da cama. Peguei o caderno. Sentei na cozinha e abri o caderno de novo, dessa vez com calma forçada, folheando página por página, com os olhos correndo pelas colunas de números e siglas. E numa das últimas páginas preenchidas, encontrei algo que as anteriores não tinham. Um endereço. Em Bom Jesus da Lapa. E embaixo do endereço, uma frase escrita com aquela mesma letra pressionada, grande, da página onde tinha o nome do meu marido. Tudo que foi tirado está guardado aqui. Se eu sumir, alguém precisa saber. A caligrafia era diferente da do resto do caderno. Era a letra do Geraldo. Reconheci como reconheceria a voz dele no escuro, sem precisar ver, sem precisar confirmar. Era a letra que ele usava para assinar cheque, para anotar despesa de gado, para escrever meu nome no envelope do cartão de aniversário que me dava todo ano, sem falta. Mesmo nos anos em que o dinheiro estava curto. Ele tinha escrito aquilo no caderno do Adalberto, como recado, como confissão, como última tentativa de consertar algo que tinha errado o caminho. Encostei a testa na mesa e fechei os olhos. E pela segunda vez, desde que ele morreu, falei com ele em voz alta lá na cozinha vazia, com a porta trancada e o mundo lá fora se movendo em direção a mim. Geraldo, eu entendi. O vento bateu na janela trincada. Os pássaros cantaram lá fora. E eu levantei a cabeça, limpei o rosto com o avental e comecei a pensar no que ia fazer a seguir. Porque meu marido tinha tentado proteger a verdade e eu não ia deixar que essa tentativa tivesse sido em vão. Existe um tipo de coragem que não se parece com coragem. Não tem grito, não tem peito estufado, não tem aquela determinação bonita que aparece em história de herói. É uma coragem silenciosa, quase envergonhada de si mesma, que aparece não porque a pessoa não tem medo, mas porque o medo ficou tão grande que do outro lado dele só sobrou uma coisa: movimento. A escolha de dar o próximo passo, não porque sabe o que vem depois, mas porque ficar parada passou a ser impossível. Foi essa coragem que me levou a Bom Jesus da Lapa. Levei 2 dias para me preparar. 2 dias que foram os mais longos da minha vida desde os que se seguiram à morte de Geraldo. 2 dias em que eu acordei cedo, fiz tudo no automático, dei comida aos meninos, mandei para a escola, varri o terreiro, e por dentro estava vivendo uma outra realidade paralela, tensa e silenciosa, onde eu planejava cada detalhe com um cuidado que nunca tinha aplicado a nada. No primeiro dia, fui até a Dona Fátima. Contei tudo, não por impulsividade. Contei porque precisava de alguém que soubesse onde eu estava indo, caso eu não voltasse. Contei porque ela era a única pessoa no mundo que eu confiava com os meninos. E contei porque a Dona Fátima era mulher que tinha vivido o suficiente para não se assustar com coisa difícil. Ela me ouviu sentada na cadeira da varanda, sem interromper, sem fazer expressão de horror ou de dúvida. Ficou quieta, com as mãos no colo, enquanto eu falava. Quando terminei, ficou mais um momento em silêncio, olhando para o quintal. Depois disse: "Você vai levar esse caderno e esse saco?" "Vou levar o caderno. O saco fica aqui." "Onde?" "Enterrado de volta, no mesmo lugar." Fiz uma pausa. "Se alguém vier procurar, que encontre, que saiba que eu sei que é deles, mas que o caderno não está mais aqui." Ela me olhou por um longo tempo com aqueles olhos de quem já viu muito e aprendeu a medir as pessoas não pelo que dizem, mas pelo que sustentam no olhar. "Você tem certeza?" perguntou. "Não, mas vou assim mesmo." Ela assentiu. "Os meninos ficam comigo." Não foi pergunta.
Foi declaração, daquelas que não admitem discussão nem agradecimento. Fique à vontade. Abracei ela. Ela ficou rígida por um segundo. Dona Fátima não era de abraço. Mas depois, seus braços vieram e me apertaram com uma força que me surpreendeu. A força de braço de mulher velha, que trabalhou a vida inteira e guardou no músculo tudo que nunca disse em palavra. Conceição, disse ela, quando me soltou, ainda segurando meus ombros e me olhando de perto. O seu Geraldo era homem bom. E você é mulher boa. Coisa boa não termina mal. Mas vai com cuidado. Engoli o nó. Vou. No segundo dia, fui ao mercadinho do seu Natividade e comprei o que precisava para a viagem: biscoito, rapadura, água em garrafa e uma vela de emergência que ele tinha numa prateleira do fundo entre inseticida e pilha de lanterna. Paguei com o pouco que tinha guardado no fundo da lata de mantimento. Aquele dinheiro de emergência que toda mulher de roça aprende a esconder sem que ninguém mande. Também parei na casa do Zé Caroço, homem que fazia frete de caminhonete para São Desidério 2 vezes por semana, e perguntei se ele tinha carona disponível para Bom Jesus da Lapa no dia seguinte. Ele coçou a nuca, consultou um calendário mental que só ele enxergava e disse que não ia direto, mas que podia me deixar em Ibotirama, que de lá eu pegava ônibus até Lapa com facilidade. Quanto fica? Para a senhora, R$ 50. Tinha 53 na lata. Dei os 50 e guardei os 3. Saí na manhã seguinte antes de o sol aparecer. Os meninos ainda dormiam quando eu me despedi deles em silêncio. Só os olhei deitados na cama, a respiração devagar de gente que ainda vive no mundo protegido do sonho, e coloquei a mão na cabeça de cada um, levemente, para não acordar. O Davi fez um movimento com a boca, como quem masca algo no sonho. O Tiago abraçou mais forte o travesseiro. Saí sem acordar nenhum dos dois. Deixei um bilhete na cozinha que dizia apenas: fui resolver uma coisa. Estou bem. Volto logo. Dona Fátima sabe onde estou. Assinei embaixo: dobre o papel. Coloquei em cima da mesa do lado do pão. A noite ainda estava azul escura quando saí de casa. O sereno molhava tudo, a terra, o capim, as folhas da mangueira, e havia um cheiro naquele momento que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Cheiro de terra úmida e mato e madrugada, o cheiro mais honesto que conheço, o cheiro que não mente sobre nada. A caminhonete do Zé Caroço me esperava na beira da estrada, com o motor ligado e os faróis cortando a escuridão. Subi. Coloquei a mochila com o caderno, a água e o biscoito no colo. E fui. Bom Jesus da Lapa fica às margens do Rio São Francisco, numa região onde o rio é tão largo e tão presente que parece não só parte da paisagem, mas parte da respiração das pessoas. Você chega lá e sente que o ar tem mais umidade, mais peso, mais vida do que no sertão seco de onde eu vim. A cidade é conhecida pelo santuário construído dentro de uma gruta natural, na pedra calcária, lugar de romaria e de fé que atrai peregrinos de todo o Brasil. Gente que vai em busca de cura, de graça, de resposta para pergunta que não cabem em consulta médica, nem em conversa com padre. Nunca tinha ido. Geraldo tinha ido uma vez, sozinho, anos atrás. Tinha voltado diferente, mais quieto que o normal, com aquele olhar de quem viu alguma coisa que reorganizou a ordem das coisas internas. Eu perguntei o que tinha achado. Ele ficou um tempo pensando e disse: é um lugar que faz a gente se lembrar que é pequeno, do jeito bom. Eu não entendi na época. Entendi quando desci do ônibus na rodoviária de Bom Jesus da Lapa às 2 da tarde, com o sol batendo vertical e o cheiro do rio chegando de longe, carregado e vivo. Havia uma qualidade diferente no ar daquele lugar. Não era só o rio, não era só a gruta que eu ainda não tinha visto. Era como se o peso de tanta fé, depositada ali ao longo de tantos anos, tivesse impregnado as próprias pedras, o próprio chão, e você chegava carregando o seu peso, e o lugar te dizia, sem palavra nenhuma: eu sei, pode colocar aqui um pouco.
Mas eu não tinha ido para orar. Tinha ido por um endereço. O endereço anotado no caderno levava a uma rua estreita a uns 500 metros do centro, longe do movimento dos peregrinos e das barracas de lembrança religiosa. Uma rua de casas antigas, rebocadas com aquela cal grossa que o tempo descasca em placas irregulares, com calçadas de paralelepípedo torto e árvores que tinham levantado o asfalto das beiradas com as raízes. O número era o 18, uma casa pequena, de porta e janela, pintada de azul desbotado. Portão de ferro baixo, enferrujado nas dobradiças. Na janela, uma cortina de renda amarelada que se movia com o vento. Parei na calçada. O coração batia forte, mas diferente do medo do galpão. Mais pesado, mais carregado de uma antecipação que eu não sabia bem nomear. Como quando a gente está prestes a saber algo que vai mudar tudo, e o corpo reconhece o momento antes da mente. Abri o portão devagar. Bati na porta. Silêncio. Bati de novo 3 vezes com a mão fechada. Ouvi passos do lado de dentro, lentos, cautelosos. O tipo de passo de quem chega na porta sem certeza de quem vai encontrar. A porta abriu. Era uma mulher. Velha, 70 anos ou mais, cabelo branco cortado curto, pele escura de quem viveu o sol a vida inteira, olhos que tinham sido negros e agora tinham aquela névoa acinzentada da catarata começando. Estava de avental xadrez e chinelo de borracha, e me olhou com uma expressão que não era de surpresa, era de reconhecimento, como se ela já tivesse esperado que alguém batesse naquela porta. Não eu especificamente, mas alguém. Como quem espera a chegada de uma notícia que sabe que vai vir, sem saber o dia. Boa tarde, disse eu. A senhora me desculpe o incômodo. Meu nome é Conceição. Sou viúva do Geraldo Francisco Bispo, de Lagoa do Boi. Os olhos dela mudaram. A névoa cinzenta não escondeu o que passou por trás dela. Uma emoção complexa, misturada, que tinha reconhecimento e dor e alívio ao mesmo tempo, como quem ouve o nome de alguém que morreu e que amou. Entre, disse ela. A voz era rouca, de fumante antiga ou de gente que passou a vida cantando. Não dava para saber. Entrei. A casa por dentro era escura e fresca, daquele fresco de parede grossa que o interior guarda mesmo no calor mais bravo. Tinha o cheiro de casa velha habitada, madeira, comida de panela, remédio, tempo. As paredes tinham fotos emolduradas, santinhos, um terço pendurado num prego e numa prateleira de madeira ao lado da janela, um conjunto de velas de diferentes alturas queimadas em diferentes estágios. Ela me indicou uma cadeira na mesa da cozinha. Sentei. Ela ficou de pé por um momento, me olhando, antes de sentar do outro lado. Como você me encontrou? Perguntou. Pelo caderno, disse. Coloquei o caderno em cima da mesa, entre nós. Ela olhou para o caderno. A mão foi em direção a ele. Hesitou, parou. Onde estava? Num galpão, na estrada velha de Lagoa do Boi. Ela fechou os olhos por um segundo. O Geraldo, disse ela devagar, como quem abre uma ferida com cuidado para não rasgar mais do que precisa. Você sabe o que ele fez? Ainda não sei tudo, respondi, mas preciso saber. Ela me olhou por um longo tempo, os olhos com a névoa da catarata, mas por baixo deles, uma nitidez que não tinha nada de velha nem de cansada. Seu marido foi o único homem em muitos anos que teve coragem de fazer a coisa certa, disse ela, e pagou por isso de um jeito que não devia ter pago. O nó voltou na garganta. O que ele fez? Ela se levantou, foi até o quarto, voltou com uma caixa de sapato velha, com tampa presa por um elástico grosso, colocou na mesa, empurrou na minha direção. Abra. Abri. Dentro havia documentos, papéis dobrados, fotos impressas em folha comum, granuladas, do tipo que sai de impressora de qualidade ruim, e embaixo de tudo, um pendrive dentro de um saquinho plástico de cozinha, preso com um nó. O seu marido, começou ela,
se sentando de novo e dobrando as mãos sobre a mesa como quem vai rezar, mas vai falar em vez disso. Descobriu o que o Adalberto Luz fazia naquela região há uns 4 anos. Não por acaso. Ele estava consertando uma cerca nos fundos do sítio quando viu o caminhão. Viu o que descarregavam. Viu quem estava presente. O que descarregavam? Ouro. Ela disse a palavra sem ênfase, como quem diz feijão ou chuva. Ouro que não era dele. Ouro que tinha origem em garimpo ilegal no Pará e no Mato Grosso, que passava por atravessadores, que chegava ao sertão da Bahia para ser refinado e desmanchado em joias antes de ser vendido como produto legítimo. Ela fez uma pausa. O galpão era um dos pontos da rota. Operava há anos. Muita gente por aqui sabia e ficava quieta porque quem fala para alguém errado não conta. E o Adalberto Luz não é só atravessador de ouro, é homem com proteção, com gente dentro de delegacia, dentro de prefeitura. Eu ouvia sem falar. Seu marido foi procurar o Adalberto. Tentou negociar silêncio pelo silêncio. Você não me viu, eu não vi você. Mas o Adalberto não trabalha assim. Para ele, testemunha viva é problema permanente. A voz dela não tremeu em nenhum momento. Era a voz de quem já processou aquela dor há tempo, e o que sobrou foi só o fato limpo e duro. O Geraldo percebeu que estava em perigo. Veio até mim porque eu sou quem sou. Quem é a senhora? Meu nome é Dalva. Ela olhou para mim sem hesitar. Sou aposentada da Polícia Federal. Trabalhei 22 anos. Saí por problema de saúde. Mas não saí de tudo. Ela indicou a caixa. Seu marido trouxe evidência. Eu ajudei ele a organizar. Ia levar para um contato meu em Brasília, um delegado que eu confio. Mas antes que a gente conseguisse agir, o Geraldo morreu. O silêncio que caiu depois daquela frase foi o mais pesado que já senti. Mais pesado que o silêncio do velório. Mais pesado que o silêncio das noites de viúva. Era o silêncio de uma verdade que você suspeitou, mas se recusou a acreditar, que chega finalmente com toda a sua forma e seu peso, e não deixa mais espaço para dúvida. A senhora acha que ele foi morto, disse. Não foi pergunta. Eu não acho, disse Dalva. Eu tenho quase certeza. Derrame em homem de 52 anos. Saudável, sem histórico. Acontece sim. Mas acontece demais quando o homem está incomodando alguém que tem recurso para resolver incômodo. Olhei para a caixa, olhei para o caderno, olhei para as minhas próprias mãos abertas sobre a mesa, que não estavam tremendo. Estranhei isso. Esperava que estivessem, mas não estavam. Estavam firmes, quietas. Como mão de quem chegou onde precisava chegar e agora sabe o que tem que fazer. O pendrive, disse. Tem o quê? Tudo. Dalva colocou a mão sobre o saquinho plástico. Registros de transação, fotos do galpão, nomes, datas, valores. Seu marido documentou com cuidado, de gente que sabia que podia não estar lá para contar. Ela me olhou. Ele pensou em você. Em documento que eu ainda tenho, que ele escreveu aqui nessa mesa, ele disse, se alguma vez minha mulher chegar até aqui, entrega para ela. Ela vai saber o que fazer. Fechei os olhos. Geraldo, homem calado, de peito largo, de riso baixo que subia devagar e chegava nos olhos só no final. Homem que não usava palavras sem necessidade, mas que quando usava eram as certas. Homem que tinha encontrado uma coisa grande demais para carregar sozinho e tinha carregado assim mesmo, tentando proteger a mulher e os netos sem que eles soubessem do peso. Tinha dado errado, mas ele tinha tentado deixar o caminho aberto. Abri os olhos. Seu contato em Brasília ainda funciona? Dalva me olhou com aquela expressão de quem está avaliando e já avaliou, de quem fez a pergunta internamente e chegou à resposta antes de você acabar de falar. Funciona. Então, vamos usar. Ficamos naquela cozinha até o sol começar a se apagar.
Dalva me explicou cada documento, cada foto, cada anotação do caderno que eu não tinha sabido ler. Foi como aprender a enxergar em código. Os números eram pesos de remessa, as siglas eram nomes de garimpo, as datas eram entregas. E os nomes? Havia nomes de gente que eu não conhecia, mas havia também um nome que eu conhecia, um nome de funcionário da Prefeitura de São Desidério que eu tinha visto assinar papel de licença de obra anos atrás. A proteção local do Adalberto. Quando o céu ficou cor de brasa do lado de fora, Dalva se levantou, foi até o fogão e acendeu o fogo sem perguntar se eu queria ficar. Colocou o feijão para esquentar, cortou cebola, fritou num tiquinho de óleo que cheirou a casa inteira. Fez aquilo com a naturalidade de quem sabe que conversa difícil continua melhor com o estômago cheio. Jantamos em silêncio por um tempo. Depois ela disse, sem olhar para mim, mexendo o feijão: "Você tem medo?" Pensei na resposta verdadeira antes de dar. Tenho, mas já tive mais. Quando? Quando enterrei meu marido sem saber por quê. Ela parou de mexer o feijão. Ficou de costas para mim por um momento, de frente para o fogão. Os ombros se moveram de um jeito que eu reconheci. Aquele movimento de respiração funda que a gente faz quando segura coisa que não vai deixar sair na frente de estranho. Depois virou. Colocou o prato na minha frente. Sentou. "Eu conheci o seu marido 2 vezes", disse ela. 2 visitas. Mas dá para medir um homem em menos do que isso quando ele está sentado do outro lado da mesa sendo honesto. Ela me olhou. Ele era bom e estava assustado. E mesmo assim veio. Era assim que ele era, disse eu. Fazia a coisa certa mesmo quando custava caro. Você também é. Não respondi, mas guardei. Dormi naquela casa. Dalva me ofereceu o quarto de visita sem cerimônia. Um quarto pequeno com cama de solteiro, um crucifixo na parede e uma janela que dava para o quintal dos fundos, onde havia um pé de manga e um varal com roupa de cor. Deitei com o pendrive dentro do sutiã. Era onde eu ia carregar até entregar. Olhei para o crucifixo por um tempo antes de fechar os olhos. Pensei em Geraldo. Pensei nos meninos dormindo na casa da dona Fátima. Pensei no Adalberto Luz com o sorriso macio e a voz calibrada. E em como aquele sorriso ia parecer diferente quando ele entendesse que a viúva pobre do sítio de Lagoa do Boi tinha ido até Bom Jesus da Lapa, tinha encontrado a aposentada da Polícia Federal e tinha na mão tudo o que precisava para acabar com o que ele construiu. Fechei os olhos. E pela primeira vez em 2 anos e 3 meses, dormi de um sono que não foi de exaustão. Foi de quem sabe que está no lugar certo. Acordei antes do sol. É um hábito de roça que não tem cura. O corpo aprende o horário da madrugada como aprende a sentir chuva vindo, como aprende a reconhecer o cheiro de terra seca antes de qualquer nuvem aparecer no céu. Acordei no escuro do quarto de Dalva, com o crucifixo na parede que eu não enxergava, mas sabia que estava lá. E fiquei deitada, ouvindo o silêncio diferente de Bom Jesus da Lapa. Era um silêncio com rio dentro. Não que eu ouvisse o São Francisco daquele quarto, mas havia uma presença úmida no ar, uma respiração lenta e constante que o sertão seco onde eu morava não tinha. Como se a cidade inteira repousasse sobre algo vivo, algo que corria embaixo de tudo, algo que não parava nunca. Pus a mão no peito. O pendrive estava lá, dentro do sutiã, aquecido pelo meu próprio calor. Uma coisa pequena, menor do que o polegar, mas que carregava dentro de si o peso de 4 anos de crime, de um marido morto, de uma rede de gente que tinha aprendido a operar no silêncio do sertão, como cobra aprende a se mover no capim. Sem barulho, sem aviso, só o bote quando já é tarde. Me levantei. Fui até a janela. O quintal dos fundos estava no azul escuro da madrugada. O pé de manga, uma silhueta sem cor. O varal vazio. Em algum lugar lá fora, um galo cantou. Não o canto de amanhecer que todo mundo conhece, mas aquele canto primeiro, de madrugada,
que poucos ouvem porque poucos estão acordados. O canto que diz que a noite ainda não acabou, mas já começou a se desprender. Pensei nos meninos. O Davi, com o olho esperto herdado do Geraldo. O Tiago, com o sorriso aberto, que ainda não aprendeu a esconder. Pensei neles acordando na casa da dona Fátima, procurando a avó com os olhos antes de qualquer outra coisa, como faziam toda manhã. Aquela busca automática de criança que precisa saber que o seu porto ainda está de pé antes de começar o dia. Precisava voltar. Mas antes disso, tinha uma coisa que não podia deixar para depois. Dalva já estava na cozinha quando eu saí do quarto. Estava de pé na frente do fogão com uma xícara nas mãos, olhando pela janela para o quintal com aquela expressão de quem acorda cedo, não porque não consegue dormir, mas porque prefere a madrugada. Prefere o mundo antes de ele começar a se movimentar, antes de as pessoas encherem o espaço com o barulho de existir. Me ouviu chegar e virou. Café está pronto. Sentei. Ela serviu sem perguntar se eu queria, porque é assim que mulher do interior trata a visita. Não pergunta, oferece, e o gesto em si já é a conversa toda. Ficamos um tempo assim, as duas com a xícara quente nas mãos, o silêncio entre nós do tipo que não precisa ser preenchido. Depois ela disse: eu liguei para o meu contato ontem à noite, depois que você dormiu. Olhei para ela. E ele vai receber você. Ela colocou a xícara na mesa com cuidado. Em Brasília, não. Ele vai vir até Barreiras. Tem uma reunião lá na semana que vem. Ele consegue uma janela de algumas horas. Ela me olhou. Você consegue ir a Barreiras? Consigo. Vai sozinha? Pensei por um segundo. Vou. É mais fácil assim. Ela assentiu, mas havia alguma coisa no assentimento que não era concordância pura. Era a aceitação de quem queria oferecer mais, mas sabia que não era seu lugar. Conceição, disse ela devagar, quando você entregar esse pendrive e esses documentos, o processo vai começar. E quando o processo começa, ela escolheu as palavras com cuidado de quem conhece o sistema por dentro. Nem sempre é rápido, nem sempre é limpo. Pode demorar, pode ter revés. O Adalberto tem proteção, como eu disse. Gente dentro de estrutura que vai tentar emperrar. Eu sei, mas vai acontecer, disse ela. E pela primeira vez desde que eu tinha chegado, havia uma convicção na voz que não era de esperança. Era de certeza. A certeza de quem conhece o peso da evidência e sabe que evidência suficiente, nas mãos certas, não pode ser ignorada indefinidamente. Vai demorar, mas vai acontecer. E quando acontecer, o nome do seu marido vai estar no começo de tudo. Senti aquilo descer pelo peito como água fria num dia de calor. O nome do Geraldo. Não como vítima, como o homem que tentou fazer a coisa certa. Tem mais uma coisa, disse Dalva. Levantou, foi até a prateleira ao lado da janela onde ficavam as velas, pegou um envelope que estava encostado atrás delas. Voltou para a mesa. Colocou na minha frente. Ele deixou isso aqui. Disse para guardar até que alguém viesse buscar. O envelope estava fechado. Tinha meu nome escrito na frente, com a letra dele. Conceição. Só o nome, sem sobrenome. Do jeito que ele escrevia quando me mandava recado dentro de casa. Bilhete em cima da mesa, nota no espelho do banheiro, a letra rápida e inclinada de quem tem coisa para dizer, mas não tempo de elaborar. Fiquei olhando para o envelope por um tempo sem tocar. Dalva se levantou, levou as xícaras para o tanque, ficou de costas para mim, dando a privacidade que eu não pedi, mas ela entendeu que eu precisava. Peguei o envelope. Abri devagar, com cuidado excessivo, como se o papel pudesse quebrar, como se apressar fosse desperdiçar algo que não tinha tamanho. Dentro havia uma folha dobrada ao meio, papel de caderno, das linhas azuis, arrancado com cuidado pela margem. A letra era a mesma das anotações do caderno, mas mais lenta aqui,
mais pressionada, de quem está escrevendo algo que pesa e não quer errar a palavra. Li. Conceição. Se você está lendo isso, quer dizer que eu não consegui contar pessoalmente. Queria muito ter conseguido. Eu errei. Não no que fiz. Eu faria de novo. Errei em não te contar antes. Fui tentando resolver sozinho para não te colocar em perigo, e fui adiando, e o tempo foi passando, e eu fui ficando com aquilo dentro sem ter com quem dividir. Não foi justo contigo. Você merecia saber. O que aconteceu foi assim. Eu vi o que não devia ver, e depois de ver não tinha mais como não saber. E eu não sou homem de saber uma coisa errada e ficar calado. Eu sei que você sabe disso. A Dalva é boa pessoa, pode confiar nela. Cuida dos meninos, cuida da terra. A terra é o único lugar onde a gente não mente. Planta o que planta e dá o que dá, sem enganar ninguém. Eu te amei muito. Te amo ainda, onde quer que eu esteja. Se é que a gente continua sendo alguma coisa depois daqui. Geraldo. Dobrei o papel. Coloquei no bolso do avental, do lado da chave de ferro que eu ainda carregava sem ter devolvido a lugar nenhum. Não chorei. Não foi por contenção. Foi porque aquela carta não era coisa para chorar, era coisa para carregar. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e eu aprendi essa diferença na mesma hora em que aprendi a diferença entre luto que paralisa e luto que move. Geraldo tinha me deixado um caminho, eu estava andando nele. Isso não era tristeza, era continuação. Saí de Bom Jesus da Lapa no ônibus das 9 da manhã. Dalva foi me levar na rodoviária. Andou até a porta do ônibus comigo sem falar muito, e quando o motorista acelerou o motor, ela ficou parada na calçada com as mãos nos bolsos do avental, me olhando pela janela, menor e menor, conforme o ônibus se afastava, até sumir na curva. Nunca mais vi Dalva depois daquele dia, mas ela ligou 3 semanas depois para me dizer que o contato em Brasília tinha recebido o pendrive e os documentos. Ligou 2 meses depois para dizer que a investigação tinha sido aberta formalmente. Ligou uma última vez, meses depois, só para dizer: está acontecendo, pode ficar tranquila. E depois disso, o silêncio bom, daquele que significa que as coisas estão seguindo o próprio curso, sem precisar de mais nada da gente. A viagem de volta durou horas. Ibotirama, São Desidério, Lagoa do Boi. Cada trecho diminuindo, a estrada ficando mais conhecida, o cheiro do ar mudando de volta para o seco, para o áspero, para o familiar. A paisagem que foi passando pela janela do ônibus e depois pela janela da caminhonete do Zé Caroço que me pegou em São Desidério era a mesma de sempre. Caatinga, ipê, solo vermelho, aquele céu imenso e generoso que o sertão tem quando o sol está descendo. Mas eu estava olhando para tudo diferente. Não era que o lugar tinha mudado, era que eu tinha. Existe uma coisa que acontece com a gente quando atravessa um medo grande e sai do outro lado, não ilesa, porque ninguém sai ileso de coisa assim, mas inteira. A paisagem que você conhece de cor, de repente, tem outra camada. Como quando você olha para uma foto antiga e percebe uma pessoa em segundo plano que nunca tinha enxergado antes. O lugar é o mesmo. O olho é que aprendeu a enxergar mais. Cheguei em Lagoa do Boi perto das 5 da tarde. O sol estava fazendo aquela coisa que faz no fim do dia no sertão. Aquela generosidade alaranjada que parece exagerada, quase teatral, como se o dia estivesse se despedindo com mais elegância do que qualquer outro pedaço do mundo seria capaz. O capim dourado, a poeira vermelha suspensa no ar parado, as casas com as janelas acesas com aquela luz quente de lamparina ou de lâmpada amarela que de longe parece brasa. Desci da caminhonete na beira da estrada. E antes de ir para casa, fui até a Dona Fátima. Os meninos estavam no terreiro dela quando cheguei. O Tiago me viu primeiro.
Veio correndo com os braços abertos, aquele trote desengonçado de criança pequena que ainda não calibrou a velocidade com o equilíbrio, e bateu em mim tão forte que eu quase caí. Segurei ele no ar, apertei, senti o cheirinho de suor e terra de criança que brincou o dia inteiro. Aquele cheiro que é o melhor do mundo e que ninguém consegue descrever direito para quem nunca foi pai ou mãe ou avó. O Davi chegou atrás, mais devagar, com aquele jeito contido que tinha herdado do avô. Ficou na minha frente, me olhando com os olhos espertos por um segundo. Depois abraçou quieto, sem barulho, enterrou o rosto no meu pescoço e eu senti os braços finos dele me apertarem com uma força que não combinava com o tamanho. Fiquei ali parada com os dois, no meio do terreiro da Dona Fátima, com o sol laranja batendo nas costas. A Dona Fátima estava na varanda, me olhando com aqueles olhos por baixo dos óculos grossos. "Deu certo?" perguntou. "Deu", disse eu. Ela assentiu. Só isso. Assentiu, como quem já sabia que ia dar, porque confiava na pessoa que tinha ido. Naquela noite, depois de jantar e colocar os meninos na cama, saí para o quintal. Estava descalça, o chão de terra frio nos pés, o sereno começando a cair e umedecer tudo com aquela leveza que a madrugada tem antes de o frio de verdade chegar. O céu estava cheio de estrelas, o tipo de céu que só aparece longe de cidade, onde não tem luz elétrica suficiente para apagar o que o escuro revela. Fui até o canto da cerca velha. O buraco que eu tinha cavado estava lá, já com a terra assentada de volta, que eu tinha reaterrado antes de ir embora. O saco de ouro estava lá embaixo, enterrado de novo, exatamente como tinha encontrado. Fiquei olhando para aquele canto por um tempo. Aquele ouro não era meu, nunca foi. Tinha sido tirado de terra de garimpeiro pobre, tinha passado por mão de gente que não dormia direito, tinha deixado rastro de coisa errada por onde passou. Era bonito. Ouro sempre é. Mas havia um tipo de beleza que a gente aprende a desconfiar, aquela que brilha demais na sombra, que aparece onde não foi plantada, que promete mais do que qualquer coisa honesta seria capaz de prometer. Eu tinha deixado para trás como evidência, como prova, e quando a investigação chegasse onde precisava chegar, ia ser recuperado pelas pessoas certas. Mas naquele momento, parada em cima daquele chão que guardava aquilo embaixo, o que eu senti não foi de ouro, nem de crime, nem de investigação. Senti o Geraldo. Senti ele do jeito que as pessoas que a gente perde aparecem às vezes, não como assombração, não como visão, mas como presença, como uma qualidade diferente do ar num canto específico. Como se o espaço guardasse algo do que alguém foi quando esteve nele com intensidade suficiente. Ele tinha ficado de pé naquele quintal de madrugada, vigiando. Tinha carregado o peso de saber sozinho, por meses. Tinha tentado resolver do jeito que sabia, com cuidado, com documento, com a tentativa de fazer a coisa certa sem machucar mais ninguém. Tinha ido até Bom Jesus da Lapa, tinha se sentado na cozinha da Dalva, tinha escrito aquela carta com a letra inclinada e pressionada de quem sabe que pode ser a última. E depois tinha voltado para casa, tinha dormido ao meu lado, tinha tomado café da manhã comigo, tinha vivido os meses seguintes como se estivesse normal, como se não tivesse aquilo por dentro, para não me assustar, para não colocar em perigo, e eu não tinha percebido o quanto aquilo tinha custado, e não teria como perceber, porque ele era assim, Geraldo Francisco Bispo, homem que carregava calado o que precisava ser carregado e sorria do jeito que sorria só quando chegava nos olhos. "Eu terminei o que você começou", disse em voz alta, para o quintal vazio. O vento passou pelo capim, com aquele som de coisa que escorrega, desliza, passa sem deixar marca, mas deixa a sensação. Pode descansar. Nos meses que se seguiram, a vida voltou ao ritmo que a vida de roça tem. Não o ritmo fácil, porque nunca é fácil, mas o ritmo verdadeiro. Acordar cedo, café, os meninos para a escola, a lida, o almoço, a tarde, o fim do dia.
Mas havia alguma coisa diferente agora. Não na rotina, na qualidade dentro da rotina. Uma leveza que não vinha de circunstância mais fácil, porque a circunstância não tinha ficado mais fácil. O dinheiro ainda era contado. A casa ainda tinha a janela trincada. O pneu da minha bicicleta ainda estava furado. Mas havia uma diferença entre carregar peso sem saber de onde ele vem e carregar peso sabendo. E eu tinha carregado por 2 anos o peso mais pesado que existe, que é o peso da pergunta sem resposta. Agora eu tinha a resposta. E a resposta doía mais do que a pergunta. Mas também libertava. A Rosana ligou numa tarde de terça-feira, mês e meio depois que eu voltei de Bom Jesus da Lapa. Ligou do número novo que eu não tinha, como ela faz às vezes. Troca de número como troca de vida, sem avisar, sem pedir desculpa pelo silêncio anterior. A voz tinha aquela qualidade de quem está querendo pedir algo e ainda está medindo como vai pedir. Mãe, como o senhor está? Estou bem. Os meninos estão bem. Eu estava pensando em vir passar uns dias. Fiz uma pausa. Rosana era minha filha. Tinha errado muito, tinha sumido, tinha deixado os filhos com a avó sem estrutura nem dinheiro suficiente, mas era minha filha. E tinha aquele jeito de pedir, sem pedir, que ela herdou de mim. Porque eu também sempre fiz isso, sempre pedi com palavras ao redor, em vez de ir direto no centro. Pode vir, disse. Silêncio do outro lado. A senhora não tá com raiva de mim? Olhei pela janela da cozinha para o quintal lá fora. O sol da tarde batendo no chão vermelho. A mangueira parada no calor. O canto da cerca onde a terra estava quieta. Estou, disse com honestidade. Mas raiva e amor moram juntos na mesma casa às vezes. Pode vir assim mesmo. Ela chorou um pouco do outro lado. Eu não chorei. Mas fiquei com a mão no peito por um momento depois de desligar, sentindo o coração bater no ritmo dele, aquele ritmo que aprende a medir o mundo não só pelo que recebe, mas pelo que ainda consegue dar. Numa tarde de domingo, levei os meninos até a igrejinha pequena do Lagoa do Boi. Não sou de missa toda semana, nunca fui. Mas há momentos em que a gente sente que precisa de um lugar que foi construído especificamente para abrigar o que não tem forma. A igrejinha era pequena, de parede branca caiada, com uma cruz de ferro na frente e bancos de madeira que rangiam quando a gente sentava. Cabia umas 50 pessoas apertado, e naquele domingo estava com metade disso. Família daqui, família dali, velhos e crianças misturados como é nas igrejas de interior. Sentei com o Davi de um lado e o Tiago do outro. O padre era jovem, falava rápido, tinha um sotaque de Minas que a região ainda não tinha amolecido. Mas havia uma passagem que ele leu naquele dia que ficou em mim do jeito que certas coisas ficam. Não porque você entende na hora, mas porque o corpo reconhece antes da mente. Era do livro de Ruth, aquela passagem onde ela diz para Noemi: onde você for, eu irei. Onde você pousar, eu pousarei. Fidelidade além do que é pedido. Lealdade que não precisa de explicação. Pensei no Geraldo. Pensei em tudo que ele tinha feito sem me contar. Não por desonestidade, mas por amor. Por aquela fidelidade que não pede reconhecimento porque não foi feita para ser reconhecida. Foi feita porque era o que havia para fazer. Porque era quem ele era. Onde você for, eu irei. Ele tinha ido até o fim do caminho que a honestidade impõe. E eu tinha ido atrás. A investigação levou tempo. Tempo é o que o sistema sempre pede. Tempo e paciência. E a fé de que o movimento existe mesmo quando é invisível. Dalva me ligava de vez em quando com atualização curta, sempre de voz neutra, de quem aprendeu a não comemorar antes da hora. Adalberto Luz foi indiciado 8 meses depois. O processo correu. Houve recurso, como ela tinha avisado que haveria. Mas a evidência era sólida. Pendrive, caderno, documentos, fotos e o depoimento de pessoas que tinham ficado caladas anos e encontraram coragem quando viram que havia alguém que tinha ido primeiro.
Eu dei depoimento uma vez, numa sala de delegacia em Barreiras, com um delegado que era o contato da Dalva, homem de pouca conversa, olho sério, que me ouviu por 2 horas e anotou tudo com uma caneta preta que clicava entre uma frase e outra como metrônomo. Quando terminei, ele ficou um momento olhando para a mesa. Depois disse: "Sua senhora sabe que o que fez foi corajoso. Não respondi na hora." Depois disse: "Não fiz porque era corajoso. Fiz porque era o que havia para fazer." Ele me olhou por um segundo. Assentiu. E aquele assentimento tinha o mesmo peso do da Dona Fátima. O peso de quem reconhece uma verdade sem precisar aumentá-la. Uma tarde, meses depois de tudo aquilo, eu estava no quintal com a enxada na mão. Não estava procurando nada. Estava só revolvendo a terra perto da cerca velha. Aquele hábito que vinha do Geraldo, aquele gesto de manter o chão vivo. O saco de ouro já não estava mais ali. Tinha sido recuperado como evidência, levado por pessoas de terno que chegaram um dia de manhã com documento assinado e foram embora com o saco numa sacola plástica preta, sem cerimônia, como se levassem qualquer coisa. O buraco ficou um tempo aberto. Depois, eu mesma fechei. Revolvi a terra. Cobri. E plantei ali um pé de manjericão, não por simbolismo planejado, mas porque era o que eu tinha em muda naquele dia, e porque chão fechado pede coisa crescendo. O manjericão estava verde e alto naquela tarde, cheirava bem, cheiro limpo, direto, honesto. Os meninos estavam atrás de mim, brincando com alguma coisa que eu não conseguia identificar. Uma brincadeira que envolvia galhos, pedras e regras que mudavam conforme a necessidade, como as regras dos jogos de criança sempre fazem. O sol estava descendo. Aquela luz laranja e generosa do fim do dia sertanejo que eu nunca vou deixar de achar a coisa mais bonita que conheço. Parei de cavar. Fiquei de pé, com a enxada na mão, olhando para o horizonte. E pensei que existe uma coisa que a vida de roça ensina que nenhum outro lugar ensina do mesmo jeito. Que a terra guarda o que você planta nela. Não só semente, também o que a gente enterra de dor, de segredo, de amor não dito, de promessa cumprida tarde demais ou cedo demais. A terra guarda tudo, e de tudo que a terra guarda, em algum momento, alguma coisa nasce. Às vezes nasce errado, cresce torcido, espinhoso, amargo, mas às vezes nasce certo. Às vezes nasce manjericão. "Vó", disse o Tiago, chegando perto e puxando minha saia. "Posso te falar uma coisa?" "Pode." Eu sonhei com o vovô Geraldo. Olhei para ele. Os olhos da Rosana, o sorriso de dente de leite, aquela abertura de criança que ainda não aprendeu a guardar o que sente. E o que ele estava fazendo no sonho? "Estava aqui", disse o Tiago, apontando para o quintal com o braço inteiro, com a naturalidade absoluta de quem está descrevendo algo completamente comum. Estava parado ali, perto da cerca, olhando para a gente. E sorria. Engoli em seco. Ele falou alguma coisa? O Tiago pensou por um momento, franzindo o rosto com esforço de quem tenta puxar uma coisa que escorrega. "Acho que não." Depois, mas parecia feliz. Coloquei a mão na cabeça dele. Deixei ficar ali por um momento. "Então tá bom", disse. E era. "Escrevo isso aqui porque a Dalva me disse uma vez que história não contada não existe, que o que não é dito apodrece por dentro ou assombra por fora, e que das duas coisas, a segunda é pior porque você não é o único que paga. Não sou mulher de escrever, nunca fui, mas o Geraldo era. No jeito dele, com as palavras contadas, pesadas antes de usar. E alguma coisa do que ele era ficou comigo de um jeito que vai além de lembrança. Ficou no jeito que eu acordo cedo, no jeito que eu revolvo a terra mesmo quando não precisa, no jeito que eu olho para o horizonte no fim do dia como se o horizonte tivesse recado. O Adalberto Luz está respondendo o processo. O nome do Geraldo consta no documento como colaborador involuntário da investigação. Homem que, ao descobrir irregularidade, tomou providências que viabilizaram a apuração.
Essas palavras secas de processo judicial não dizem o que precisavam dizer, que era: homem que fez a coisa certa quando custava caro e que pagou um preço que não devia ter pago. Mas estão lá, o nome dele está lá, eu fico com isso, tenho a Rosana em casa agora. Voltou, ficou, está tentando de um jeito que não é perfeito, mas é honesto, e desonesto que tenta honesto já virou meio caminho. Os meninos estão com a mãe e com a avó e com a memória de um avô que eles vão carregar para a vida inteira, mesmo que a memória vá ficando mais suave com o tempo, mais parecida com luz do que com contorno definido. Tenho a cerca velha que ainda precisa de reforma. Tenho o manjericão crescendo no canto onde havia um segredo. Tenho a chave de ferro ainda na gaveta da cozinha. Não devolvi a ninguém, ninguém pediu e eu não consigo jogar fora. Fica ali. De vez em quando eu pego, sinto o peso na palma da mão, lembro do cadeado que abriu com um clique seco numa manhã de sábado, em que eu não sabia ainda o que ia encontrar do outro lado. A vida segue sendo difícil. Mas difícil nunca foi o mesmo que impossível. E tem manhã que eu acordo, faço o café, olho pela janela para o quintal, com o sereno ainda no capim, e sinto, não a ausência do Geraldo, que essa eu sinto todo dia, que essa não vai embora, mas a presença de alguma coisa que ele deixou. Não o ouro, que era de outro mundo e foi para outro lugar, mas uma coisa que não tem peso, nem brilho, nem valor em cartório. Tem valor de outra espécie, do tipo que a terra guarda, do tipo que o sereno molha e o sol aquece e o vento move, mas não leva embora. Do tipo que a gente planta sem saber e que nasce quando precisa.